10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. Celebramos, no passado dia 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso. Instituído pela Organização das Nações Unidas em 1991, este ano teve como lema "Tome uma posição contra o envelhecimento", visando a tomada de consciência das atitudes negativas e discriminatórias que hoje se vivem em razão da idade e seu consequente prejuízo nas pessoas idosas. Pretendeu-se alertar com esta celebração para a consciência de que todas as pessoas de idade têm o direito de alcançar o seu pleno potencial, ao mesmo tempo que a sociedade cumpre a sua promessa de construir uma vida de dignidade e de respeito pelos direitos humanos de todos, segundo a declaração de Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. Em Portugal, conforme as últimas estatísticas do INE, cerca de 20% da população tem mais de 65 anos. Numa tendência progressiva de acréscimo, atendendo à baixa natalidade que se registra entre nós. Aliás, Portugal é mesmo um dos países europeus com uma das taxas de natalidade mais baixa, como se pode averiguar dos dados relativos à União Europeia. Na abordagem do conceito de pessoa idosa e como consequência de uma maior longevidade, mencionamos hoje uma terceira e uma quarta idade, que claramente se distinguem entre si. Na terceira idade, concretamente no exercício de uma segunda maternidade enquanto avós, muitos são os idosos que desempenham tarefas fundamentais para o equilíbrio familiar. Como bem refere o documento preparatório do Sínodo dos Bispos de 2015, denominado A Vocação e a Missão da Família na Igreja no Mundo Contemporâneo, muitos avós ocupam-se dos netos, educando-os e transmitindo-lhes, inclusive, o dom da própria fé. Garantindo ainda, quantas vezes, de forma silenciosa e discreta, um precioso apoio económico aos jovens casais. Contudo, um dos primeiros deveres que todos temos de assumir para com os idosos, na terceira ou quarta idade, é o do reconhecimento e do autêntico respeito. Melhor ainda, o dever de um reconhecimento amoroso e de um respeito reverencial, sabendo que os idosos constituem o elo de união entre as gerações, garantindo a transmissão de tradições e hábitos nos quais os mais jovens podem encontrar as próprias raízes. Assim é, de facto, em algumas sociedades organizadas, segundo modelos ancestrais, onde os idosos continuam a ser reconhecidos na sua sabedoria e vivência, merecendo por parte da comunidade o respeito e mesmo uma certa veneração. Entre nós, nas denominadas sociedades desenvolvidas, tendemos a perder este sentido humano do lugar devido ao idoso. Centrados na produtividade, na eficácia e numa concepção hedonista da vida, os idosos podem parecer socialmente dispensáveis ou, de alguma forma, limitadores dessa fruição livre e completa da vida, transformando-se num certo peso familiar e social. Como refere o Papa Francisco, o número de idosos multiplicou-se, mas as nossas sociedades não se organizaram suficientemente para lhes deixar espaço com o justo respeito e a concreta consideração pela sua fragilidade e dignidade. É certo que as condições de vida se alteraram, maiormente as condições laborais e familiares. Contudo, mesmo em novos contextos, é nosso dever cuidar zelosamente dos nossos idosos, proporcionando-lhes novas oportunidades de criatividade, de aprofundamento de conhecimentos e de uma vivência jubilosa deste momento da sua vida e da sua história. Infelizmente, entre nós, um dos principais problemas dos idosos continua a ser o isolamento e a solidão, à semelhança de outros países, associadas, quantas vezes, à pobreza e à desnutrição, fruto dos seus parcos rendimentos e reformas. Uma interpelação pessoal a cada um singularmente e a todos enquanto sociedade. Necessitamos redescobrir a dignidade da pessoa idosa e de a revalorizar, em contexto familiar, institucional e comunitário, com um novo enquadramento mental e social. A interação entre gerações, particularmente entre os mais novos e os mais velhos, bem pode desempenhar aqui o papel pedagógico relativamente a este desiderato. Relembrando aquele princípio de Jean-Jacques Rousseau, a juventude é a época de se estudar a sabedoria, a velhice é a época de a praticar. 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.